esse instituto tem uma história, e acho que a história marcou a mim, a minha gestão e aos meus colegas que me antecederam e que me sucederam ao período de gestão como diretor aqui do Instituto. Eu digo porque esse legado histórico vai lá para a década de 50, quando aqui chegam Sérgio e Ivone Mascarenhas para criar o Instituto, trazendo para a USP e para o interior do estado de São Paulo, para uma unidade no interior do estado de São Paulo, o cosmopolitismo do Rio de Janeiro, vibrante da então Universidade do Brasil, que hoje é o UFRJ, e um ambiente acadêmico muito estimulante, né? Porque você vinha com uma efervescência da ciência como sendo o grande mote transformador do planeta, tinha sido essencial para a resolução da Segunda Guerra Mundial, que só foi vencida pelos aliados por causa da ciência, vinha acompanhada de descobertas na área da física quântica, relatividade, com confirmações experimentais extraordinárias e começando a ter impactos na vida das pessoas com dispositivos que depois se transformariam a ciência e o mundo na segunda metade do século XX. A criação da National Science Foundation nos Estados Unidos, com uma visão de futuro da ciência impactando a vida das pessoas, porque até então, até a Segunda Guerra Mundial, a ciência era mais uma atividade cultural, era mais uma atividade dirigida pela curiosidade. E foi justamente aquele período, né, da Segunda Guerra Mundial que mostrou que a ciência tinha um impacto econômico, de poder para as nações, né, poder e riqueza para as nações, que faziam daquilo um empreendimento nacional, diferente do que era antes, quando era uma atividade de curiosidade científica, de expansão do conhecimento, basicamente. Isso no Brasil não foi diferente. Aqui foi criado o CNPq em 1951. A Universidade de São Paulo, em São Paulo, já vinha com uma visão mais internacional. Quando foi criado em 1934, foi buscar lideranças na área de física, química, matemática, ciências humanas, humanidades em geral, no exterior, basicamente na Europa, trouxe para criar as instituições de São Paulo. Mas aqui a USP em São Carlos era formada basicamente por professores que vinham de São Paulo para dar aulas aqui, e o Sérgio e Ivone, quando vieram para fazer ciência, saindo daquele ambiente efervescente do Rio de Janeiro, onde toda a ciência brasileira basicamente estava acontecendo. César Lattes e outros tantos na área de física de partículas estavam lá. E quando vieram para cá, trouxeram uma cultura muito internacional, de pesquisa e uma internacionalização quase que natural. E isso foi refletindo ao longo da história. Todas as pessoas que para cá vieram tinham um compromisso de inserção internacional. A minha história, eu brevemente conto, porque ela é interessante. Eu justamente entrei em São Carlos pela Escola de Engenharia, sou engenheiro eletrônico, com meu primeiro diploma. Já no final do primeiro ano, depois de motivado pelas aulas de física, comecei a fazer uma iniciação, um trabalho voluntário no laboratório de biofísica, que era coordenado pelo professor Sérgio Mascarenhas, para fazer montagem de alguns equipamentos de suporte ali, uma estação de vácuo básica que precisava fazer as conexões elétricas. E ali fui conversando com o professor Sérgio, que me convidou para participar de um curso de graduação como aluno ouvinte de História da Física e Introdução à Biofísica. Foram 2 cursos que eu fiz naquele primeiro semestre. Primeiro semestre, 78, foi meu segundo ano, eu entrei aqui em 77, já foi histórico, eu diria, aqui para os estudantes do campus da USP de São Carlos, porque ele foi marcado por uma greve dos estudantes que começou no começo de abril. Queriam botar um portão que hoje ainda existe aqui na frente, né, do campus, e a gente achava que aquele portão ia ser uma violação às nossas liberdades de movimentação. E depois tinha um outro movimento, e todos os cursos eram apostilados, basicamente, você não tinha acesso a livros, não existia internet, obviamente. Então a gente tinha que usar apostilas. As apostilas eram impressas e vendidas aqui no campus, e a gente fez uma assembleia que queria que todas as apostilas tinham que estar em número igual ao número de estudantes na biblioteca. Invadimos a gráfica, levou para a biblioteca, punição pela congregação da Escola de Engenharia no campus inteiro,
Um mês de greve, resultado, falta para todo mundo o semestre inteiro perdido para todos os estudantes daquele semestre. Então chegou no começo de maio, já tinha completado mais de 30 dias, mais de 25% de greve, e a congregação decidiu, olha, não vai ter abono de falta. E pronto. E isso significou que acabava. Então isso não me deu tempo de continuar trabalhando na iniciação científica. Eu vejo greves hoje um pouco diferentes, às vezes as greves se estendem por meses e os semestres se esticam, e naquela época a gente teve que assumir essa responsabilidade, né? Todo o campus perdeu um semestre. Mas no segundo semestre eu então, motivado pelo professor Sérgio, que naquele curso de biofísica e de introdução à história da física, na primeira aula, era um curso noturno, de, sei lá, algum dia de semana, diz assim, olha, eu vou ter que dar uma aula só de meia hora hoje, que tem uma reunião lá em casa. Aí ele pegou todos os alunos e levou para a casa dele, que fica a um quarteirão daqui, da entrada do campus, onde tinha um sarau, com gente tocando música, com gente declamando poesia, com vários professores universitários discutindo ciência, política. E eu, um aluninho de primeiro ou segundo ano, ali no meio daquela gente, disse, puxa, é isso que eu quero para a vida. Isso mudou minha cabeça. Naquele segundo semestre fiz outro vestibular, entrei para física também, e fui tocando os dois cursos de engenharia e física, fazendo iniciação científica, dando aula no cursinho, sendo monitor de disciplinas, enfim. No segundo semestre de 1981, que era quando eu ia me formar em engenharia, o Instituto teve uma oportunidade, né? Um professor em tempo integral se afastou e, pelo recurso daquele professor, o diretor de então chamava-se Milton Ferreira de Souza, professor Milton, aqui conhecido como Milton, era diretor do Instituto de Física e Química de São Carlos, uma pessoa com uma energia inesgotável em aprender coisas. Ele falou, e nós tínhamos vários alunos aqui muito, enfim, engajados na pesquisa, já recém-formados em tempo de formação. Ele foi a São Paulo e transformou aquele cargo de professor tempo integral em 4 cargos de professor auxiliar de ensino. Auxiliar de ensino é um cargo na USP nível MS1, que é simplesmente pessoa com a graduação, 12 horas por semana, e que ele complementava depois esse salário com um projeto FINEP institucional aqui. E 4 alunos foram contratados, quer dizer, a discussão da contratação foi no Conselho Departamental em agosto de 81, propostas foram apresentadas, naquela época a contratação era por propostas e decisão do Conselho Departamental. O professor Vanderlei Banhato, o professor Zé Nelson Nuchic, hoje grande liderança científica nos Estados Unidos, membro da Academia Nacional de Ciências, físico de renome internacional. Eu e o professor Carlos Antônio Ruggiero, ainda professor aqui, está em processo de aposentadoria. Era meu colega de engenharia, ele fazia como segundo curso computação não fiscal e eu fazia como segundo curso física aqui. A decisão foi por contratar esses 4, mas tanto Vanderlei quanto o Zé Nelson, que eram de um ano antes, já tinham um curso concluído. Todo mundo fazia 2 cursos naquela época. Vanderlei fazia engenharia de materiais e física aqui. E ele pôde ser contratado imediatamente. Eu e o Totó, Carlos Antônio Ruggiero, não podíamos, porque não tínhamos nenhum curso de graduação concluído, embora fizéssemos 2. E não houve problema, porque o Instituto segurou esta vaga e fez com que o meu contrato e do professor Ruggiero fosse exatamente no mesmo dia da nossa colação de grau. Então eu sou o professor da USP, desde o dia 18 de dezembro de 1981, que foi o dia em que eu fui formado em engenharia. Faltava ainda algumas disciplinas da física para eu me formar. Tudo bem, eu entrei aqui, cheguei em fevereiro, fui fazer a minha matrícula no curso de física. Faltava ainda algumas disciplinas. Entre elas, as disciplinas de primeiro ano, porque a carga horária de física e laboratório de física para engenharia era inferior à carga horária de física e laboratório de física para os alunos do bacharelado de física. Mais horas aula para física. Então não podia dar equivalência dessa disciplina. Aí eu fui fazer a matrícula, então assistente acadêmica, Loreni, disse, mas Cláudio, você não pode se matricular nessa disciplina, porque você vai dar essa disciplina. Então não tinha como, né? E ela disse, olha, não vai ter como, você não vai poder ser aluno do curso de bacharelado em física e professor do departamento de física e ciências materiais. Então eu tive que
renunciar. Obviamente eu já tinha ingressado no mestrado e para seguir minha carreira aqui, fazendo mestrado, depois doutorado no exterior. Só para dizer como é que era o início, quer dizer, as pessoas identificavam aqui os talentos e era a maneira de selecionar, né, o ingresso, né, pessoas que já tinham ali alguns anos de trabalho, inclusive aqui interno. Segunda característica que eu acho essencial, que marca o que é o Instituto de Física hoje, era o seguinte: você entrava como auxiliar de ensino, recém-graduado, vários aqui fizeram isso, Faria, eu, outros, Vanderlei, mas era o seguinte: olha, você vai fazer o mestrado aqui, mas imediatamente você tem que sair para fazer o doutorado no exterior. Era uma obrigação. Essa internacionalização que hoje se fala muito na Universidade Brasileira já era uma prática do Instituto de Física desde sua fundação, praticamente, desde a década de 60, 70. Acho que vocês tiveram aqui a oportunidade de entrevistar o professor Lobo, que saiu para ir para o exterior, fazer o doutorado fora. O professor Ivone foi se especializar em cristalografia, aprender e se especializar em cristalografia no exterior. O Sérgio foi várias vezes. Então, a internacionalização já era uma prática comum no nosso instituto já naquela época. E isso está na raiz da história dessa instituição, né? Eu saí para fazer um doutorado numa área que não existia no Brasil, que era a área de estrutura molecular aplicada a moléculas biológicas, a proteínas, sistemas biológicos. Então, cristalografia, que era uma coisa que se pensa em cristais, materiais, aplicada à biologia. E quando voltei, isso foi também um pouco revolucionário aqui, porque, enfim, tínhamos que trazer biologia estrutural para dentro do instituto. Para fazer estrutura de moléculas biológicas, você precisa das moléculas. Cheguei aqui, de volta do doutorado em 88, o professor Oscar Hipólito foi o último diretor do Instituto de Física e Química, quando a gente depois teve a separação entre dois institutos em 1994. Eu falei assim: você vai fazer essas coisas de biologia, então acho que você precisa de uma sala. Tinha vagado uma sala lá embaixo, no prédio original do instituto, que tinha como uma característica que ele achava que era essencial para o meu trabalho, uma pia, água. Eu falei: você vai mexer com biologia, precisa de água, né? Então tem aqui uma pia. Outros laboratórios de física não tem pia aqui dentro, né?